Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa aula de biologia bem diferente, digamos. Uma que usa o mundo marinho para fazer uma crítica social super afiada, cheia de sátira. Bora ver como a ciência pode virar uma alegoria. E das poderosas. Então, a pergunta que fica no ar é essa aqui. O que um crustáceo, um bicho do mar, pode ter em comum com um prédio do governo? Parece estranho, né? Mas a resposta tá toda na alegoria que a nossa fonte construiu. E olha só a primeira pista. A fonte nos apresenta o tal do corrupto. É uma criatura de terno, segurando dinheiro nas pinças e saindo de um buraco, bem em frente a uma arquitetura que, vamos combinar, lembra bastante o Congresso Nacional. O tom da brincadeira, da alegoria, fica bem claro logo de cara. Ok, vamos começar com a primeira criatura que a nossa fonte coloca no microscópio. Um bicho identificado como lula. Vamos entender como as características biológicas dele são usadas para construir essa sátira toda. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a lula é um molusco invertebrado. E a metáfora aqui é quase imediata, né? Por não ter uma espinha dorsal, ela consegue se curvar, se dobrar facilmente para os interesses dos outros, sem nunca quebrar a espinha. Aí a fonte lembra a gente da classe científica da lula, cefalópode. O que isso quer dizer? Literalmente pés na cabeça. Guarde essa informação, porque essa definição, que é puramente biológica, é a base para a próxima sacada do autor. E é aqui que vem a piada, a sacada satírica. Usando essa ideia de cefalópode, o texto argumenta que, já que o cérebro está ali perto dos pés, a lula, não tem uma visão muito elevada das coisas e tende a nivelar por baixo. É uma conexão direta e bem-humorada entre a anatomia do bicho e a, digamos, perspectiva de mundo dele. Agora, olha que paradoxo interessante. O texto diz que a lula tem olhos super desenvolvidos, talvez os mais perfeitos entre os invertebrados, mas ao mesmo tempo, o autor afirma que a visão dela é falha, que ela não consegue ver direito o que acontece bem ali, ao seu redor. E a conclusão satírica disso tudo é que, por isto, ela geralmente não sabe de nada, porque nada viu. Seguindo em frente, o autor foca numa das habilidades mais famosas da lula, né? A capacidade de mudar de cor. E essa característica biológica, claro, vira uma metáfora poderosíssima para adaptabilidade, ou, quem sabe, para inconstância. E as imagens aqui ilustram isso perfeitamente. O texto fala que a coloração dela pode até formar uma estrela de 5 pontas, mas isso pode mudar a qualquer momento, dependendo do ambiente, da necessidade. Fica clara a alegoria, né? É sobre posições que mudam. Num dia defende uma cor política, no outro pede para esquecer o que foi dito e defende o completo oposto. E sabe aquela ideia de que molusco é um bicho lento? Pois é, a fonte aqui quebra totalmente essa imagem. Descreve a lula como um predador, rápido e, olha só, insidioso. Com aqueles vários tentáculos, ela consegue atacar em várias direções ao mesmo tempo, prendendo a presa de um jeito que fica bem difícil escapar. E chegamos no ponto talvez mais famoso, o mecanismo de defesa da tinta. O autor explica que ele serve para 3 coisas. Primeiro, para ofuscar a visão, para ninguém ver direito o que está acontecendo. Segundo, para permitir que ela fuja dos inimigos, claro. E terceiro, e é aqui que a sátira fica escancarada, usar essa cortina de fumaça no lugar de respostas diretas e claras quando é questionada. Muito bem. Agora a gente muda o foco. A análise vai para a segunda criatura desse ecossistema satírico, o crustáceo conhecido como corrupto. E aqui a gente vê o tamanho do salto alegórico. De um lado, você tem a ilustração científica de um crustáceo real, normal. Do outro, a caricatura da fonte, uma espécie nova evoluída, de terno que trocou a areia da praia por um habitat, digamos, bem diferente. É a transformação completa de um animal em um símbolo. Para construir bem a sátira, o texto faz uma coisa muito esperta. Ele apresenta dados que parecem super científicos. Uma tabela com espécies de caliteiros, onde elas vivem na costa do Brasil. Tudo isso cria uma fachada, sabe? Parece uma aula de biologia séria, mas é só para preparar o terreno para a piada que vem a seguir. E pronto, aqui está a reviravolta. A citação revela que esses crustáceos, que antes viviam no litoral, são agora encontrados com muita facilidade em Brasília e constituem realmente uma espécie própria. A piada, óbvio, é justamente essa descoberta de um bicho do mar a mais de 1.000 quilômetros de distância do oceano. As características que o texto descreve são cheias de segundas intenções. Pensa bem, ele vive em tocas profundas, cheias de ramificações. Raramente é visto fora do esconderijo.
Se alimenta de matéria orgânica em decomposição. E o mais importante, serve como isca para pegar peixes bem específicos. Cada um desses pontos é uma alfinetada, uma crítica disfarçada. Certo, mas aí, como o autor conecta essas duas criaturas? Como é que a lula e o corrupto interagem nesse ecossistema tão improvável? A comparação fica bem clara. De um lado, a lula, que se adapta, muda de cor e cria uma cortina de fumaça. Do outro, o corrupto, que vive escondido e se alimenta do que está em decomposição. O autor está desenhando um paralelo aqui, quase uma relação de simbiose entre os dois. E a frase final do autor amarra tudo. Ele diz: afinal, embora de espécies diversas, habitam todos o mesmo planalto. Digo, o mesmo oceano. Essa correção trocando planalto por oceano é de propósito, claro. Não deixa nenhuma dúvida sobre qual é o verdadeiro alvo da sátira, unindo os dois nesse habitat político que eles dividem. Então, o que a gente tira disso tudo? No fim das contas, essa fonte é um exercício fascinante sobre o poder da alegoria, de como ela pode ser uma ferramenta de crítica muito, muito potente. E a linha final do texto é: lembre-se, biologia é cultura. É uma frase de efeito, né, mas que resume perfeitamente a ideia central, a de que olhar para o mundo natural pode ser um espelho, e um espelho poderoso para a gente entender e comentar a nossa própria cultura e política. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar para a gente pensar. Num mundo com tanto barulho, tanta opinião para todo lado, será que a sátira, com esse humor ácido, com essas metáforas, não é a forma mais afiada de fazer a gente parar e pensar de verdade sobre as coisas? Gostou? Nem vem falar comigo, que eu não sei de nada.